Boa noite, tudo bem? Estamos começando aqui mais uma live do ciclo de bate-papo entre a dança e outros saberes. O tema de hoje é dança e percussão, com o queridíssimo convidado Marco Felipe. Lembrando que hoje é a 80ª live, comemorando aqui com o queridíssimo Marco Felipe, mais conhecido como... Bom, tenho lido todo o início de live, poema do livro Pensamento Dança. Seja bem-vindo, Marco Felipe! Valeu, Júlio, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu vou te chamar assim, tá? Só para ficar mais... Pode ser Marcão também, porque há 30 e tantos anos é assim que as pessoas me conhecem, eu já me habituei. Já. Então, vou chamar Marcão mesmo. Tranquilo. É um esforço para eu falar assim, Marco Felipe. Eu fui batizado há 30 anos na FRJ de Marcão e ficou. Bom, como, Marcão, eu tenho lido aqui sempre no início das lives, enquanto as pessoas vão se achegando, enquanto o Instagram vai avisando que nós estamos aqui, eu tenho lido um poema do livro Pensamento Dança, do professor, filósofo, poeta Igor Fagundes. Bom, e o poema de hoje que eu escolhi, eu sempre escolho um poema que eu acho que tem a ver com o tema. Bom, o tema de hoje o poema de hoje é Tempo-Ritmo. Dançar, cumprir o rito iniciático do tempo turvo inscrito no organismo, pudesse retirar do suco gástrico o que no corpo é o digerido ritmo dos dias na garganta atravessados. Não só dos órgãos flui todo o sentido. No tirocínio da existência nasce um andamento errático no íntimo a murmurar alcoólicos compassos jamais marcados por relógios, sinos, mas por pulsares de um sanguíneo espírito vazando ou na memória, coagulado, às vezes, ensurdece até o ouvido mover nas mãos o grito de seus calos, ditando ao punho um sincopado ritmo. É no intervalo do ainda não movido, é intrínseco do que vindo escapa, que um passo se engravida do invisível até seu parto no coreografável impacto com as pausas do infinito. As ampulhetas ficam logo em brasas, no instante em transe, em vácuo suspendido, para um respiro na alegria trágica de um corpo flauta, agora violino, bebendo em dança o porre de uma lágrima. Uau. Mais um poema abrindo o nosso bate-papo. Eu vim entrar em meu filhote, vi aí a Carolina, minha filha, Niandra, a Ive. Ah, legal, beijo, pessoal. Ive tá aqui! Ive Brum. Vitor! Vitor Garcia, Vitor Garcia. Vitor Garcia, que foi um dos convidados também aqui da live, cujo tema foi Amei dança. a live de vocês dois, achei lindíssima. E educação afro-brasileira. Tá lá no meu GVT, pessoal. Você não assistiu? Tá curioso, curiosa? Vai lá, tá bom? Tá bem acessível. Um beijo, Vitor. Deixa eu ver quem mais chegou aqui. Ive Brum está aqui. Ive Brum, uma grande amiga. Beijo pra você. Não posso faltar de mandar um beijo pra Ive Brum. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Júlio Smack. Eu sou profissional da dança. Mais especificamente da área da dança contemporânea, alongamento, dança de rua. Sou graduando em dança na UFRJ. Sou fotógrafo, videomaker. E também estou mais recentemente atuando na área do marketing digital. Essas lives fazem parte de um projeto chamado Ciclo de Bate-Papo entre a Dança e Outros Saberes. Hoje é a live 80ª. Acho que é isso, né? Acho que eu acertei, calma aí. Não, mas tá tudo certo. 80ª. 80ª live. Se eu errei, depois vocês me corrijam aí nos comentários, tá certo? E o tema de hoje é dança e percussão. Com o queridíssimo convidado Marco Felipe,
mais conhecido como Marcão. Então, mas Júlio, por que dança e percussão? Bom, eu sou muito suspeito para falar da percussão, porque para mim é algo sempre que bate junto com o meu coração, digamos assim, né? O tambor tá ali, meu coração bate no mesmo ritmo, porque é como se tivesse um chamado ali para que meu movimento dançasse junto com aquele som. Então, independentemente do estilo de percussão, eu tenho sempre essa atração por esse instrumento. E nada mais, nada menos do que essa força que traz um instrumento, ele também, para mim, é um estímulo, é uma maneira também de eu pensar o movimento, né, através desses estímulos sonoros, também, ao estudar um pouco mais um pouquinho da história de algumas percussões, a gente entende que tem vários sentidos, né, de cada som, de cada maneira de tocar, de cada maneira também de trazer esses instrumentos para alguns ritos. Alguns deles vêm de ritualísticas, aliás, a maioria deles vem de uma relação ritualística, e isso quanto é importante, porque dentro dessas ritualísticas geralmente são muito antigas, e quanto o corpo estava incluído nesses lugares de rituais, em que a dança também estava envolvida. Então a gente traz essa ancestralidade de uma maneira muito potente através da dança e da percussão. Essa é a minha visão, claro. Então, por isso que para mim é tão importante, e eu quis trazer esse tema, e com um convidado maravilhoso que é o Marcão, que tem uma vasta experiência, que começou lá, acho que com 5 anos, né, Marcão? Já estou antecipando aqui. Então, a gente vai estar aqui não só com um sabedor da percussão, mas um sabedor também, né, das estruturas que esse instrumento traz para o nosso corpo num todo. Não só um corpo físico, mas um corpo que, para além dele, se traz essas forças, esses movimentos que, para o invisível aos olhos, mas é muito visível para o nosso corpo sensitivo. Então, seja bem-vindo, Marcão! Se apresente para a gente, por favor. Caraca, Júlio, depois da sua introdução assim, é até difícil, que você fala tão bem aqui. Mas antes de mais nada, eu queria agradecer a você, cara. Baixa aqui alguma coisa aqui, ó. Mas é bem legal, eu fico muito feliz quando eu vejo as pessoas com quem eu já convivi dentro da minha trajetória acadêmica, né, dentro da universidade, o desenvolvimento, e quando a gente vê vocês chegarem, e anos depois a gente vê essas pessoas potentes, profissionais, fazendo já a diferença na sociedade. Isso é muito engrandecedor para a gente, apesar de eu não ser um docente, eu atuo de alguma forma também na formação dessas pessoas. Então eu me sinto muito feliz nesse sentido. Outra coisa, eu tenho que dizer, antes de qualquer coisa aqui, eu tenho que falar aqui, Motumbaxé, meu pai Vitor, Aurê, a todos aqueles, meu povo de santo que estão aqui, aos meus amigos, um grande beijo e abraço, feliz porque está vendo pessoas conhecidas, e pessoas que às vezes eu não consigo ver porque eu estou de celular e eu sou meio míope, tá, gente? Não é porque eu estou deixando de ver as pessoas, não. Estou muito feliz de ver as pessoas aqui. E eu queria falar e cantar uma coisa antes da gente começar a me apresentar, para a gente saudar a nossa energia. Olá, Johnny, Mojubaú, geme de xé, geme de xé, Diolô do Mare Railin, e ele me sobá, e ele me sobá. Olô do maré axé, olô do maré axé, olô do maré areré, senhor. Olô do maré axé, olô do maré axé, olô do maré areré, senhor. Seja de muito axé essa live, de muita energia positiva para todos nós. Então, para quem não me conhece, eu sou Marco Felipe. Há 30 anos fui batizado dentro da UFRJ, quando cheguei como menino da Maré, num projeto social que a universidade fez na comunidade da Maré. Eu era da comunidade da Nova Holanda. E eu fiz parte de um projeto chamado de Aceleração de Escolaridade e Qualificação Profissional. Isso lá nos idos de 86. E eu ainda adolescente, né, entrando na juventude, eu estava com 16 anos. E uma professora coordenadora desse projeto, a quem eu devo grande parte do que eu sou hoje,
porque viu na sua função de educadora a potencialidade que a universidade tem e o compromisso que ela devia ter com as comunidades do entorno, né? E a gente sempre olhou o Fundão do outro lado de uma forma que ali era um outro mundo, um outro lugar distante. E eles achavam esse povo, né? Professora Maria Helena Silveira, na gestão do professor Horácio Macedo, que esse era o lugar da gente também. Então eu entro ali e ela, né, naquele olhar que o educador tem, né? Ela é uma gauchona, né? Eu não sei, a professora Maria Helena, eu não sei se ela está viva, eu estou sendo até um pouco cruel falar isso, mas eu não sei mesmo. Já tem um tempo que eu não a vejo, não sei dela, mas espero Deus que esteja saudável ainda. Ela me chamou de Marcão. E aí não teve mais, bicho. Desde 86, eu já passei por diversos locais ali, chefe, diretor, mas do reitor a todo mundo me chama de Marcão. Então esse ficou sendo a marca, né? Tanto a minha assinatura é Marco Felipe, entre aspas, Marcão, porque é assim que as pessoas me conhecem. E a partir desse lugar eu entro na universidade, eu mudo minha perspectiva de vida, eu busco a minha graduação, né? Eu me torno funcionário em 89, e eu vou, com a formação que eu tive dessa gente toda, que me mostrou que o mundo tinha lugar para mim, e que a graduação, sim, era uma perspectiva da minha vida, eu vou atrás dela. E eu me graduo em produção cultural, que foi um curso que me ofereceram dentro desse curso da UFRJ, que eu não conhecia, não sabia o que era. Eu fiz um curso de qualificação profissional de assistente de produção cultural. Parte dessa galera que trabalhou nesse curso se tornou professor na UF. E lá na UF eles fundaram a graduação em produção cultural. E aí, assim que eu pude, eu fundei para a UF. Eu fui da 4ª turma da produção cultural. Hoje o curso já tem lá 22 anos, né, com diversas turmas, muita gente boa formada e com um nome bastante fortalecido já no mercado. E a partir daí eu vou fazer a minha carreira dentro da UFRJ como um produtor cultural formado. E aí eu fui assumir a chefia no Fórum de Ciência e Cultura durante muito tempo, na gestão do professor Thanos, que era a quem eu devo muito também, por reconhecer o valor do meu trabalho, pela parceria, pelo carinho. Não está mais entre a gente, mas era um progressista também, uma pessoa inteligentíssima e muito carinhosa, muito caridosa também. A minha formação devo também a Isabel Azevedo, a Eleonora Kamenetz, que era as coordenadoras desse curso, e com quem eu trabalhei durante muitos anos na universidade. No caso, a Eleonora é mãe do Bruno, né? Bruno Kamenetz, que é nosso parceiro lá na dança. Bruno é da Companhia Folclórica. Então aí depois eu me torno diretor de produção, diretor de cultural na PR5, e lá eu fico mais quase 8 anos. Quando eu saio, né, depois de 2 gestões, eu fui para a educação física, e eu acabo adentrando na educação física para poder fazer um trabalho junto com a diretoria da época, mas a coisa não caminhou nesse sentido, e eu praticamente me ofereço ao Xande para ir para o Padê. Praticamente, a gente se encontrou no corredor e eu conversei com ele, falou, vamos conversar. E essa parceria tá de pé e, graças a Deus, eu vou deixar fortalecida. Desde 2012, a gente está junto trabalhando. Quer dizer, nesse meio termo, eu fui fazendo de tudo, né? A percussão, ela permeou minha vida desde criança. Então, já toquei um grupo de pagode, já toquei em bateria de bloco, escola de samba, já toquei fazendo apresentação com amigos. Então, ela sempre esteve na minha vida. Mas, durante um tempo, eu abri mão dela. Há 20 anos atrás, eu abri mão. E aí é uma história que depois eu conto. Eu preferia que você me fizesse essas perguntas, Júlio. Senão eu vou falando, de repente eu saio do que você tem aí no seu roteiro. A apresentação foi? Sim. Antes de a gente continuar, queria aqui falar um salve para o Padê UFRJ. Caio Percussão, Caio. Bom, prazer, Caio, te ver aqui, cara. Caio é bem-vindo. Caxias também. Cara, é uma fera. Uma fera. Seja bem-vindo, Caio.
Queria mandar aí um salve para o Padê, que para mim é um grupo muito importante, no qual foi a ponte para chegar ao Marcão, e que é um grupo também muito, muito, muito importante em vários sentidos. Beijo, Padê. Beijo, Aurélio, meu afilhado. Entrou aí também, cara, Aurelinho, meu afilhado. Seja bem-vindo, Aurélio. Estou mandando um abraço para todo mundo aí de Campo Grande. Família lá toda, vai aí. Um abraço para todo mundo. Ó, pessoal, lembrando que se no decorrer da live vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, escrevam aqui que a gente vai ler, tá bom? Vamos lá. Bom, Marcão, o que é a percussão na sua vida? Na minha vida é tudo. Eu vivi desde os primeiros momentos da minha vida, da minha infância, ao som do atabaque. A minha falecida mãe, minha mãe biológica, era um bandista, e nossa casinha era uma casinha de madeira, era colada ao centro Mas a minha vida sempre teve colado num terreiro. Para te falar mais sinceramente, a minha primeira casa foi dentro de um terreiro de Umbanda. Nós não tínhamos casa, eu sou o primeiro filho do casal, e eu me lembro que nós moramos num quartinho que era dentro do centro de Umbanda, dado por vovô Baiano, que era a entidade da Mãe de Santo, Tia Cici. E nós moramos, a primeira casa que eu tive na vida. Depois meu pai construiu uma casinha quase que geminada ao terreiro. Então, mesmo quando tinha exceções que era proibido, eu ficava de casa olhando pela frecha, porque dava para ver. Então, assim, a percussão sempre teve na minha vida. E a minha atração maior sempre foi o atabaque. Sempre foi, eu sempre fui. Eu sempre fui aquele cara que foi expulso do terreiro, né? A exceção não pode, eu era expulso. O atabaque não pode, agora não. Eu era chato, né? Aquele cara que ficava ali. Mas é uma atração que eu tive desde muito, muito, muito cedo. 5 anos eu já tocava. Então, assim só para poder concluir essa fala, essa percussão perpassa na minha questão da religiosidade, ela vai para o outro campo, que a minha família fazia parte, que era o samba. Minha mãe era muito do samba, né? Meu pai, eu descubro mais a história dele depois, mas minha mãe era muito do samba, né? Era pastora, passista, e eu vivi isso desde muito cedo. Eu me lembro de estar brincando no carnaval com a minha mãe, fantasiado, com 6, 7 anos, saindo para poder desfilar, e sempre tive esses sons, né? Ou a percussão aqui, seja do santo, seja do carnaval, seja meu pai, meus tios batucando na minha porta. Meu tio chegava, aí comprava uma Brahma da Antártica pro meu pai, que eles falavam assim antigamente, né? Não era cerveja. Compra uma Brahma da Antártica lá, que tudo era Brahma, né? E o meu tio só tomava uma Brahma. E aí eu ia comprar e assim, como nessa época as pessoas não tinham instrumento, então era a frigideira, o prato, o balde, eles batucavam a noite inteira e a roda de samba ficava formada, tá entendendo? Então eu cresci nesse tipo de vivência. Então sempre teve essa coisa da percussão. Até eu ficar maior de idade, sempre foi assim. Calma aí. Como que é a relação do som e do corpo na sua vivência? Olha lá. Senhor Júlio, até te dizer, porque assim, uma coisa não está fora da outra, você está entendendo? Uhum. Para mim é uma coisa só, praticamente. Porque mesmo quando a gente, para dar um exemplo dentro das danças do candomblé, que é onde eu estou muito próximo hoje, né, para falar desse sentido do meu corpo dançando. Mesmo quando você dança sem o som estar presente, ele está presente para você. Entendendo? Essa sonoridade está revibrando na minha cabeça e eu estou ouvindo. Né? Eu, quando danço um agueré, você pode ver isso muito comum nas pessoas, começar a dançar um agueré, daqui a pouco ele começa... A boca já começa a fazer... Então, a gente tem muito essa coisa, o som não está separado. Ele já vibra no meu corpo o tempo inteiro. Então, é a mesma coisa quando a gente tem a percussão. Como eu te falei, a percussão perpassa a minha vida o tempo todo. Quando eu fico maior, eu me torno um percussionista de bateria, eu me torno o primeiro repinique da bateria que eu fazia parte, ou seja, eu era muito bom no que eu fazia. E não é falsa modéstia, não. Eu era bom pra cacete mesmo. Eu era muito bom nesse negócio. E aí, foi uma época que começou a surgir muito pessoal e fazer apresentação fora com bateria. Aí eu olhava, eu me lembro que esse foi um pensamento que me passou na época. A gente só estava na bateria.
nos outros lugares estavam as pessoas de cores diferentes. A gente só era brilhante ali. E eu me lembro nessa época, eu falei assim, eu não quero só ser mais um neguinho batuqueiro. Foi quando eu me desvencilhei um pouco da percussão, erroneamente, obviamente, e o Padê me faz entender isso depois, que eu fiz um movimento extremista, que eu achava que era aquilo, mas não era. Uma coisa não estaria diferente da outra. Mas é que o discurso de fora às vezes te influencia, né? E na época eu me desvencilho da percussão e sofro muito por isso. Porque eu fui estudar e aí eu paro de dançar. Eu dançava, fazia dança de salão, me apresentava. Aí eu paro de dançar, eu paro de tocar e só estudo. E foi legal, foi preciso. Mas eu tinha alguma coisa que estava me faltando há algum tempo, sabe? É uma perda. Nesse mesmo tempo eu perdi minha mãe. E eu fiquei 5 anos completamente afastado do candomblé. Então era um grande vazio que eu tinha. Mas não era pequeno, era muito grande mesmo. E depois eu volto, quando eu reencontro o Xande, né? E a gente pesquisa sobre o candomblé, e a gente começa a falar sobre candomblé, e a gente faz a sonoridade do candomblé ali dentro, e aí eu me dei conta, assim, a gente não precisa deixar de ser quem é, né? Não precisa abandonar o que eu sou, a percussão que me constrói, para que eu consiga fazer os meus estudos. Mas um tempo atrás, eu cheguei a pensar assim, e foi muito duro para mim, foi muito duro passar esse período, porque a percussão é uma constituição de mim, é uma constituição do que eu sou, do que são meus filhos, os meus filhos seguem meus passos, que eu sigo os passos dos meus pais, sabe? E provavelmente meus netos vão estar assim. E aí a gente fala, tem gente que talvez o filho do Pelé jogue muito bem bola, o filho do Marcão geralmente toca muito bem atabaque, né? Essas coisas estão no meu DNA, né? E não necessariamente atabaque, mas meu pai era um tamborinista maravilhoso, meu tio tocava reco-reco, o outro tocava... Ou seja, a minha família toda traz esse DNA da gente se divertir, da gente amar o que faz um coro. E isso pode ser, sim, um suporte para eu fazer um trabalho acadêmico de altíssima qualidade, você está entendendo? Isso não tem que desvencilhar, como durante um tempo me fizeram acreditar. Pelo contrário, então hoje eu te digo que a percussão ela faz parte de tudo que eu sou. Do meu corpo, da minha composição, da minha fé. É isso. Então, o meu corpo vibra na percussão. Se ela estiver aqui, ou acolá, distante, próximo, ou até se eu não escutá-la, ele já está escutando, porque está vibrando nela. Então, a minha vida é assim, né? Acho que a vida de todo percussionista é assim, né? A gente vibra o tempo todo, a gente está sem som, aí nosso corpo começa a movimentar o dedo, a fazer um som, e aí esse som começa a percorrer o nosso corpo, e a gente começa daqui a pouco a movimentar, e isso vai fazendo parte de si, entendeu? A gente, tipo assim, acho que toda mãe de percussionista é mãe sem panela, com panela amassada, com balde furado, tá entendendo? Porque a gente, e não é porque você procura o som, né? O som é uma coisa que você começa a procurar fazer e é uma coisa que te acalma. De repente enerva os outros, né? O que enerva as outras pessoas é o que nos acalma, é o que nos faz bem, é o que nos tranquiliza, aquela sonoridade. Então é isso, né? Nossa, muito bom, muito bom. Existe alguma preparação para os instrumentos? Como é feito? Quais instrumentos você fala? Eu digo os instrumentos mais, tanto aqueles que são utilizados no candomblé, como outros também que você utiliza no samba. Olha, eu tive boas experiências. Eu posso dizer uma experiência de outros lugares que eu não vivenciei, a não ser depois que a UFRJ me proporcionou também muitas coisas interessantes. Eu tive, num primeiro encontro de mestres que a Companhia Folclórica fez, a experiência de falar com diversos mestres de diversas manifestações. E toda vez que alguém tocava nessa questão dos instrumentos, era aquela resposta assim, meio enviesada, meio segredo, mas que dava a entender. Todo instrumento dessas manifestações tem a sua forma peculiar de prepará-lo, ou de embalá-lo, ou de fazer alguma coisa, ou pelo menos de você oferecer ou pedir proteção, ou sei lá. Eu me lembro que a primeira vez que eu entrei aqui na Grande Rio, aqui em Duque de Caxias,
Aí, claro, com o olhar do povo de Santos, aí eu percorri, eu vi bem no cantinho, escondidinho, uma firmeza para Exu. Bem escondidinho mesmo, né? Se você não tem esse olhar, você não vê. Aí a gente fala assim, né? Historicamente, a gente sabe que as escolas de samba todas tinham alguma relação com algum orixá, essas coisas todas. E eu falei, aqui não é diferente, né? Essa escola também deve ter, mesmo que talvez as pessoas lá que hoje estão acima não entendam, mas ainda existe ainda muitos dos antigos que mantêm essa relação. A gente tinha no nosso bloco, tinha pessoas que tinham a relação com o santo, que fazia as suas preparações. E aí uma preparação no geral, né? Você vai lá, o teu coro. Então, geralmente, são os mesmos caras que mexem, as mesmas pessoas, porque, desde que seja superstição ou não, mas é a forma como você trata, porque você trata que assim, o couro está bem tratado, não vai dar problema, você oferece a quem você tem que oferecer. No candomblé, não. No candomblé, a preparação é mais incisiva mesmo, porque o atabaque no candomblé é uma entidade, né? O tambor é uma entidade. Era uma entidade poderosa de comunicação. Então, ele precisa, sim, como qualquer outra entidade do candomblé, ele passa por suas oferendas, pelas coisas que são feitas para ele, as suas energizações, porque o tambor é que nos protege também, entendeu? Ele é também aquele dentro da casa, nos ritos públicos, principalmente, que rebate as negatividades. Então, ele também absorve as energias, então a gente tem que fazer coisas. Então, nesse sentido, sim, a gente sempre tem uma preparação, vendo? Eu me lembro do meu falecido primo. Mexe ali, porque eu acho que está descarregando. Mexe ali, por favor. Desculpa. Ele era um cara que eu me relacionei, tinha admiração. Ele saía na Estácio, ele foi diretor de bateria lá da Estácio, né, no caso. Na época era São Carlos, né, Unido São Carlos. E ele tinha ele era primeiro repinique, depois ele foi migrando para outras peças, ele se tornou um cuiqueiro. E era um dos caras que mais tocavam cuica que eu conhecia. Mas se tinha uma coisa que aquele cara não permitia, ele era um cara altamente caridoso. Ele me ensinava o que eu quisesse. Só não podia botar a mão na cuica dele. Aquele couro daquela cuica era sagrado. Só ele mexia, só ele esticava, ninguém punha a mão ali. Ele falou assim, isso aqui tem a mandinga e aqui não mexe. E era só ele. A gente ficava morrendo de curiosidade, porque era um instrumento que eu queria tocar, né? Que de verdade é o único instrumento que eu nunca toquei na minha vida. Cuíca. Ai, deu uma travada. Ai. Pessoal, vocês me ajudam, por favor. Destravou. Travou de novo. Travou de novo. Não trava, por favor, internet. Voltou ou não voltou? Bom, eu vou esperar ele voltar para poder ler os comentários, tá bom? Os comentários da Ive Brum. Ela cortou. Tudo bem. Beleza. Você estava falando do coro da cuíca, que a cuíca foi o único instrumento que você não tocou. Não, até hoje na minha vida foi o único que eu nunca toquei. Nunca toquei. E eu tenho a maior facilidade. Geralmente eu pego um instrumento, eu ouço alguém tocar e eu mimetizo muito bem. Depois eu vou dominar, né? Mas eu consigo. Cuíca, cara, eu tenho uma inveja de cuiqueiro. Cuíca, e aí os caras falam, cuíca você tem que ter a sua. Então eu preciso tomar vergonha na cara e comprar a minha para que eu consiga tocar, você entendeu? Porque os caras que tocam têm muito ciúme dos seus instrumentos. Eles são muito ciosos com ele. Então, também deve ter o porquê, né? É muito sensível. Então, tem que ter cuidado mesmo. Você lê aqui, vou ler aqui alguns comentários. Vou ler aqui alguns comentários. A Simone Rubici, para quem está vendo os comentários, ela colocou: grande percussionista, aprendo muito com ele. Quando ele toca, parece que é mágico e nos transporta para outra dimensão. Nossa, faz parecer ser fácil. Parabéns, Marcão. Só concordo. Total. Ive Brum, beijo.
eu tenho maior respeito pelos músicos que têm a formação, que conseguem ter uma didática, né, na hora de ensinar. Eu adoro ver o Vitor, o André, que são muito didáticos, né, no seu processo de ensinar, de tentar passar as coisas. E eu sou muito intuitivo, né? Até porque eu nunca consegui passar por uma escola formal, né, do tema, pelo tempo, pela indisponibilidade, depois de mais velho, a falta de tempo mesmo, pela vida, né? Eu fui obrigado a correr atrás por outras coisas e tive que priorizar outros temas, né? Apesar desse tema ser importante na minha vida, acabei priorizando outros. Mas eu tenho muita intenção, né? Então, assim, eu falo para as pessoas que é fácil, não é uma arrogância, eu fico às vezes com muito medo disso, entendeu? É porque, como eu falo, eu faço isso muito com a Natália Tadinha. Eu falo, sente o som, cara. Sente, né? Deixa teu corpo vibrar, entendeu? Porque eu sou assim, eu deixo o meu corpo vibrar aquele som. Né? Não é que eu aprenda, eu não vejo quantas métricas. Eu nunca fui assim, né? Porque pra gente, o meu pai me ensinava assim, né? Pô, pai, você toca tamborim? Toco. Pega do meu lado. Aí começávamos a fazer o movimento, até acelerar. Aí ele, obviamente, muito melhor do que eu, né? Fazia. Aí eu ficava no meio do caminho e falava assim, tudo bem. Até que eu consegui chegar próximo dele, né? E sempre foi assim. Meus amigos tocavam pandeiro e tal. Pô, toca aí, Marquinhos. Aí você pega e você vai. Aí você não tem a técnica que você vai. Um pandeirista, que são maravilhosos, né? Os caras fazem, eu babo, acho maravilhoso. Mas eu consigo replicar do meu jeito. Mas sai, entendeu? Porque a intuição me leva a fazer o som. Principalmente se eu tiver no meio que eu gosto, né? No meio que eu tô feliz, no meio que eu posso chegar lá e estar compartilhando. Né? Eu me lembro da última roda de samba que eu toquei, foi lá na Serrinha. Eu fui para uma feijoada que um amigo convidou, né? Matheus, o grupo dele ia tocar lá. Foi lá na casa da tia Maria. Aí eu tava assim, aí você começa meio devagarzinho, porque você não conhece a maioria, né? Até que você, né, olha para alguém aqui, alguém olha para você e fala assim, posso tocar um pouquinho? Aí o cara vai dar. Aí o teu dia já ficou melhor, né? E peguei um tantã, aí a gente vai pegando, aí vai, entra na roda. Aí eu achei uma foto dessa ontem, que eu me lembrei que eu tava nessa roda de samba. E aí você fica feliz. Aí, né, você vai tocar com os amigos, e todo mundo músico, entendeu? Então você vai ali fazendo o seu, tá tranquilo. Então a percussão nesse sentido é essa. A gente quer se divertir, a gente quer que os outros se divirtam, né? Porque tem disso, né? É uma troca. Seja quem está dançando, seja quem está tocando conosco, ou cantando, vibrando, porque para mim também é uma vibração de percussão, cantar e bater palma, é uma percussão também, entendeu? Então é isso que faz a gente ficar mais alegre. Quando você falou sobre a relação de fazer o som de maneira intuitiva, seja qual instrumento que for, me lembrou muito quando você falou, quando eu perguntei sobre o corpo e o som, mesmo sem nenhum tipo de som, o corpo vai ali dançar, porque já na memória se estabeleceu, se vive um som interno que a partir de todas essas vivências do tambor, isso acaba que fica para baixo da pele, né? Você está ali dentro mesmo, sem o som externo, ali está ecoando, está percutindo algo por dentro que faz essa Eu acho acontecer. que vai mais dentro, porque você busca nas questões da sua memória a vibração dessa sonoridade. O corpo repercute como você, do mesmo jeito, no momento que você escutou o atabaque tocando, e aí fisicamente, né, a gente sabe que isso é física, o som veio, bateu no seu corpo, você repercute esse mesmo som batendo novamente, entendeu? E eu acho bem legal isso. Pelo menos para mim, dançando, é assim, entendeu? Eu acho que a dança... Hoje eu estou, obviamente, né, muito obeso, acima, e tenho dificuldades físicas, mas eu, por exemplo, adorava dança de salão, e eu comecei a dançar com a minha falecida mãe. Lá, eu tinha uns 8 anos, ela dançava muito bem, ela começou a me ensinar. Quando eu fiquei adulto, lá pelos 16, 17 anos, eu descobri a dança do salão. Aí fui lá fazer. Aí eu me lembrei, mas a minha mãe já tinha me ensinado isso. Aí eu fui fazer dança, e adorei aquilo, obviamente, que eu fui descobrir outras coisas também, né? Mas quando eu dançava, às vezes eu não precisava de som, não.
Às vezes que eu ficava naqueles hiatos que a música não tá, eu continuava dançando, ia embora, aí o pessoal... Eu falei, cara, eu sou empolgado, eu quero me divertir. E assim, eu ia me Muito divertindo, que bom! hora é essa? Porque eu só Bom, tava ali. Então. Fala. eu tenho aqui um comentário da Ive, que é muito bacana. A Ive falou, fiz meu trabalho de TCC na dança, produzindo em diálogo com dança, em diálogo com a percussão. Ter percussionistas produzindo Sim. junto comigo foi algo insubstituível para o trabalho ser criado. Criamos juntos. Ive Bron, foi um trabalho maravilhoso. Ive, se seu trabalho estiver disponível na internet, coloca aí um sim, para que as pessoas depois possam entrar em contato com você para assistir esse experimento, esse seu trabalho que envolveu o diálogo com a dança e a percussão, tá bom? Cara, e esse trabalho, quem pôde assistir esse trabalho, principalmente a primeira apresentação dela no TCC, que foi quando nós todos estivemos juntos, quando nós todos estávamos ali muito fortemente próximos, porque o trabalho da Ive exige uma troca muito forte, uma presença em um período que a gente se conecte, porque é um trabalho extremamente de troca, sabe? É uma troca muito intensa. Então a gente tem que estar muito próximo. Então naquele dia foi assim, sabe essas coisas que você parece esses filmes lúdicos, aquelas mágicas, sabe? Aquela coisa onírica. Quem viu aquilo dali saiu dali porrado. Porque a gente que saiu, no momento que parou, parecia que tinha passado um porradão por dentro do nosso corpo, e de repente a gente se deu conta, cara, eu tô aqui. E em dado momento a gente não estava ali. Pelo menos para mim, foi uma experiência assim. Eu me lembro que eu saí dali com a cabeça assim, com o corpo ainda meio... Eu me lembro da fala do André Meyer. Assim, embasbacado. O que foi que aconteceu? Foi muito, muito legal aquele dia. É um trabalho muito legal e que eu tenho muito prazer e muito orgulho de ter feito parte. Muito prazer e orgulho mesmo. Acho que foi muito, muito, muito bom. E foi ótimo, Ive, você ter falado isso, porque é até uma maneira das pessoas conseguirem acessar um pouco desse trabalho da percussão e da dança, né? E que o Marcão foi um dos que estavam participando dessa parte do corpo-som, digamos assim, e para as pessoas terem esse acesso. Eu estava lá como fotógrafo e realmente é isso que você falou. O tempo ali, ele se deu de maneira totalmente diferente, porque o som, o som junto com a dança, ele trouxe ele modificou o tempo, né? Então isso é uma grande verdade. Foi outra temporada, assim. Com certeza, Júlio, com certeza. A Ive falou que tem na internet, sim. Então, Ive, deixa eu pensar aqui rapidamente como é que a gente pode disponibilizar para as pessoas. Mas, de qualquer maneira, pessoal, se vocês tiverem interesse, essa live vai estar gravada, então manda um direct para mim, ou para a Ive, ou para o Marcão, que vamos disponibilizar para vocês esse link, tá bom? É isso. O Vitor Garcia colocou, isso é realmente uma questão complexa. Pedir permissão antes de tocar num instrumento, assim como devemos pedir permissão para tocar no corpo de outra pessoa. Porque afinal de contas, o tambor é um corpo. Sim. Yes, Vitão. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma questão. O Rômulo Baldez. Beijo, Rômulo. Ele colocou. E aquela história que a percussão mexe com o batimento cardíaco e, consequentemente, influencia na dança. Como que seria isso para ti? Para mim, o dançarino, então, que toca comigo, ele tá ferrado, porque eu sou hipertenso. Meu batimento cardíaco já é muito alto. A minha percussão... Mas eu não consigo, assim... Eu acho que o tambor, agora falando seriamente, eu acho que o tambor me regula. O tambor me regula. Eu posso estar completamente pilhado anteriormente, e quando eu começo a tocar, eu acalmo. Eu centralizo, e eu, quando toco no meu tambor com alguém, eu sou corpo tambor e a pessoa é corpo dança, a minha conexão está diretamente com quem está dançando. O meu tambor dialoga com quem está ali. Tem algumas dessas coisas que eu faço, algumas pessoas que eu já fiz isso com a Ive.
Eu tinha experiências boas também com a Miriam. Eu gostava muito de fazer essa troca junto com a Miriam Miralles, né, que vinha de uma história também da terra dela, com a percussão. Então eu tinha boas trocas tocando, que achava muito interessante. Eu vejo o Xande fazendo isso algumas vezes na companhia, que eu acho maravilhoso. Paulino com a Jaqueline, eu fico encantado quando eu vejo aqueles dois na cena, tambor Paulino e a Jaqueline, eu acho aquilo divino, porque eu acho que tem uma conexão que vai direto ali, entendeu? Eu gosto muito dessa relação, entendeu? Eu gosto muito quando eu toquei junto com o Andréia, com o pessoal, com a Tatiana Damasceno, que eu fazia uns naipes de tambores e era direto com bailarinos. Aquilo era algo que eu gostava muito de fazer. Gostava muito. E a conexão que existiu algumas vezes era algo que acho que transcendeu o meu coração e do bailarino, porque a gente se igualou naquele momento ali, porque esse companheiro me acalma, me centraliza lá e aquele batimento faz com que ele replique aqui. Então, eu acho que essa conexão se dá nesse sentido, entendeu? A gente fica mandar um beijo conectado. Pro Xande. Quero mandar um beijo pro Xande, um beijo pra Miriam e um beijo pra Tati. Beijo pra todo Tati, mundo. pode crer. Bom, mais uma pergunta. A Neuandra. 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 Gente, às vezes eu não vou conseguir ler direito a Neandra, ela é da dança, a Neandra. E ela é da dança e ela é que é daqui de casa. Ela é que é daqui do meu Deus. Seja bem-vinda. Bom, ela falou, pai Marcão, a bênção. Abençoe a bênção mesmo. O senhor vê diferença em tocar no ilê e nos palcos? Se sim, quais são essas diferenças? Depende do que eu toco no palco. Depende. O meu toque no palco pode ser, por exemplo, um toque de carnaval, de samba, em que eu vou estar prazerosamente tocando, que é uma área de conforto. É diferente, como eu já toquei outros ritmos que eu não tinha tanto conhecimento, mas que também depois eu vou me adequando e vou ficando feliz. Né? A área de conforto é um lugar que você senta e fica tranquilaço. E outros você fica um pouco tenso no início, mas depois que as coisas se harmonizam, você vai. Mas a tensão do palco tem sempre, porque o palco tem uma outra coisa, né, Júlio? Tem alguém assistindo que está ali para poder, né, se divertir, para poder se ver e ficar bem com aquilo, e você quer dar o seu melhor nesse sentido. Mas se eu estiver fazendo, por exemplo, um espetáculo sobre orixá, eu tenho toda a preocupação. É mais preocupante para mim do que quando eu toco no terreiro. Quando eu toco no terreiro, eu estou completamente dentro de casa. Completamente. Eu estou dentro da minha casa. Eu tenho todas as responsabilidades, que eu tenho ciência disso, mas eu estou no colo do meu pai. Você está entendendo? Estou no colo da minha mãe. Eu estou dentro de casa. Eu estou tranquilo. Então, tudo que acontece ali, sem menor arrogância, eu domino. Eu domino, está no meu lugar. Quando eu faço um toque, uma apresentação para o orixá, fora desse lugar, e eu levo ele junto comigo. Essa energia está junto comigo. Eu estou representando essa energia, eu estou falando sobre ela, e eu estou muitas das vezes invocando. Então eu tenho muito cuidado, muita atenção, porque essa energia ela não deixa de existir ou de estar presente porque está no palco. Total. Ela está ali o tempo todo. Então, quando eu toco para Exu no palco, eu troco. Geralmente as pessoas veem que eu estou tocando de olho fechado. Eu tenho muito dessa coisa, porque eu estou naquele momento ali muito compenetrado, fazendo aquilo, com todas as coisas que eu fiz antes, que eu nunca me apresentei sem que eu pedisse permissão, sem que eu pedisse que eu pudesse fazer isso, porque a gente que é candomblessista tem essas preocupações, e tem que ter, né? Como o pai Vitor falou, a gente tem que ter respeito, né? Mas eu sou muito mais preocupado em tocar sobre orixá no palco do que dentro do terreiro. No terreiro, não. No terreiro, o toque público, ele é um desmembramento de todo um trabalho que eu já fiz. Para gente que é de candomblé, o processo não é a festa, né? O processo é o anterior. A gente já fez tudo. Sim. A festa é só um momento de você publicizar todo o seu trabalho. E aí é um momento de festa mesmo. De você estar ali, né?
o candomblecista, a chegada do orixá é um momento de ápice, né, de grande festa. Então, é um momento... Quando eu estou no palco, eu estou ali, mas eu estou preocupado. Se a pessoa, se Exu chega aqui, eu tenho que estar preocupado. Eu não tenho problema nenhum que ele chegue, mas aqui eu sou um protetor também. Eu sou o cara que está tomando conta se essa energia, de repente, pela minha voz e pelo meu toque, se achar que é o local dela vir, e eu tenho que proteger esse filho que está aqui, esse legum, tá entendendo? Esse orixá que está aqui. Eu tenho essas preocupações, proteger da intolerância. Então, no palco eu tenho muito mais medo do que dentro da Casa de Santos, gente. Eu tenho muita preocupação, eu tenho muita, não insegurança, mas muita firmeza e de estar ali e fazer uma coisa muito tranquila. Aqui dentro da Casa de Santos, não. Como aconteceu numa festa aqui, nós fizemos um evento, foi uma comida que a Nani fez, né, uma massa para arrecadar coisa, que a gente faz diversos eventos aqui em casa. E estava o pessoal do Afoxé. Aí, num dos toques do Afoxé, né, 3 orgãs assumiram o atabaque e começaram a tocar, e aí, de repente, dobraram um alujá para Xangô fortíssimo, né? Aí tinha um dos nossos alunos que estava aqui na casa, que é daí da escola, se empolgou, estava dançando, e ele é feito de santo, é novinho de santo, e aí o santo dele chegou. Quer dizer, para ele ficar, eu estava numa festa, chegou. Para a gente aquilo foi uma festa, foi um momento maravilhoso. Chegou, entendeu? Chegou e, pô, o resto é que se dane, chegou, tá na terra. E assim, mas como já aconteceu em outro lugar, aí não, aí você tem cuidado de proteger, porque eu estou ali e eu tenho essa função, né? No tempo que eu tenho de santo, de iniciado, pelo conhecimento que eu já adquiri, que é pouco, mas já me dá esse tipo de autoridade, eu tenho que estar ali para proteger e tenho que estar muito consciente do que eu faço. Dentro de casa, não, via festa. Meu pai está aqui e é aquela coisa, né? Então é isso. Chegamos agora nos 45 minutos da live. Já? Passou muito rápido. Fala pra caramba, bora bicho. A Nani falou pra só, gente... Fala pouco, porque você fala demais. É só pra gente aí estar um pouco mais antenado com o tempo. Uhum. E tem aqui agora um comentário da Ive. A Ive colocou sobre o trabalho que a gente tinha falado do... Ive, qual é o nome do seu trabalho mesmo, Ive? Você lembra, Marcão, o nome do trabalho? Araie. Araie é o nome do TCC dela, em dança, e ela falou que tem na internet sim. Tá bom, pessoal? Então, manda um direct para mim, para o Marcão ou para a Ive. Ela disse que ela colocou, só foi possível ser pela sabedoria dos percussionistas de estar em diálogo. Esse diálogo é uma sabedoria. A Rubi Simone, beijo também para Rubi, beijo para Simone, beijo para Ive, para todo mundo, gente. Tô assim hoje. Você acha que fica mais fácil, marca uma pergunta, você acha que fica mais fácil dançar quando se tem esse domínio todo do ritmo e do rito? Como é a experiência de dançar para você a partir desta sua experiência musical? Você pode fazer a pergunta de novo? Porque eu entendi de outro jeito. Mas faz de novo a pergunta, porque daqui não estou vendo. Sim. Ó, a primeira pergunta. Você acha que fica mais fácil dançar quando se tem esse domínio todo do rito e do ritmo? Aí a segunda pergunta é: como é a experiência de dançar para você a partir dessa sua experiência musical? É tão difícil me responder. Para mim, dançar é uma experiência infantil, maternal, porque isso para mim começou com criança. Dentro da minha casa com a minha mãe. Eu danço para santo, a primeira vez que eu dancei para santo, eu devia ter talvez 3, 4 anos, imitando a minha mãe dançar e brincando com ela dentro de casa. E esse meu corpo já foi sendo moldado aí. Tá entendendo? Eu não me lembro do momento que eu me dei conta de dançar. Dançar sempre teve presente. Eu dancei quadrilha, eu dancei todas as festas juninas, todas as festas que tinha na comunidade, eu dançava tudo que tinha na época. Todos os ritmos da minha vida sempre foram normais. Dançar era um movimento normal. O meu pai era estranho dentro da minha casa porque ele não dançava. Então, onde ia tirar meu pai estranho? Eu vi meu pai dançar uma vez bêbado com a minha mãe. Falei, meu pai tá bêbado.
Foi quando ele dançou, abraçou minha mãe, eu falei, meu pai tá doidão. Assim, até então nós não tínhamos visto ele dançar. Minha mãe não, minha mãe era um corpo dançante. Minha mãe dançava, aprendi a dançar twist com ela, as danças que ela chamava do iê, 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 porque eu era muito novinho, né? Aprendi a dançar samba, sambar com ela, aprendi vendo lá o meu povo dentro da Umbanda dançando, fazendo como é que é o movimento dos pés, você aprende, quer dizer, essa dança veio no processo de vida normal. Eu não me dei conta do momento que eu aprendi e dominei o atabaque. Eu me dei conta do momento que eu vi o atabaque, o resto eu quis. Assim como foi com meu filho, ele com 4 anos foi iniciado. E ele falou assim, pai, eu quero tocar no dia da minha iniciação. Eu falei, geralmente o Ogã fica sentado, não, eu quero tocar. Aí eu falei assim, ó, você é o Ogã de Oxum, então aprende Jexá. Isso foi, ele subiu e foi aprender Jexá. Eu ensinei para ele uma vez, e na saída dele ele tocou. Cantou o ori dele, né, porque os Ogãs têm que cantar as cantigas do seu orixá, do orixá do Pai de Santo, e ele tocou. Então, eu acho que para ele era tão importante como foi para mim sentar no atabaque da Umbanda para tocar. E apesar de eu não ser Ogã, né? Eu sou percussionista, mas não sou Ogã. Xangô deu uma brincada comigo, mas tudo bem, tá valendo. Ele me deu 2 Ogãs, filhos Ogãs, e eles estão aí tocando e encantando as pessoas. Então, assim, a dança para mim sempre foi um processo de extrema naturalidade. Eu nunca me dei conta de como aprendi a sambar. Eu estava no samba e me vi sambando. Tá entendendo? Eu nunca me vi fazendo escola. Eu via como é que os caras tocavam. E eu ia repetindo até eu chegar naquele som e dominar aquilo. A mesma coisa no candomblé. A gente foi vendo. Então a gente foi dançando e essa dança entrou. Eu não vejo por que eu danço assim, não. Se fosse assim, a minha filha ainda não domina nada. E a Manu dança algumas coisas maravilhosamente. Ela tem 4 anos. É porque ela vive esse tempo todo. Ela só dança o tempo todo. A Manu aqui dança candomblé, dança maracatu, dança jongo. É porque ela... Acho que ela tem proximidade, não sei. Eu não consigo, sinceramente, não é porque... você sabe. Não, é que para mim é uma coisa tão natural, tão familiar e tão próxima, que tudo se deu de uma forma que eu não percebi o processo. Tá entendendo? Sim. Ele se deu. E a gente vivencia isso o tempo inteiro. As nossas brincadeiras até hoje ainda são de dançar para santo ainda. Quem nunca? Marcão, a gente está chegando, a gente está com 8 minutos agora de restante de live. O Vitor dançando aqui, falando que Manu... A Vitor está falando aqui que a Manu dança shot carreirinha. É verdade. É verdade. Ela viu isso nos vídeos da Companhia Folclórica que ela aprendeu. Pra tu ver como é que aprendeu. Bom, a gente agora vai ter que ir para as considerações finais para a gente poder trazer um pouco do experimento que eu e o Marcão vamos compartilhar com vocês. Júlio, eu vou te falar só uma coisa do nosso experimento. É a primeira vez que eu faço isso na minha vida. E eu estou muito tenso e também muito curioso para ver. Porque sempre foi a energia da presença sempre foi muito importante para mim. Mas eu já acumulei tanta coisa também na tua... Eu estou há uma meia hora pensando em você, no teu corpo, quando vez eu vi você dançando, as coisas que você faz, dos vídeos que eu assisto, para eu poder trazer aqui alguma coisa. A gente vai experimentar. E, bom, quero agradecer o Marcão por ter aceitado o convite. Eu estou muito feliz. A gente, se bobear, a gente iria muito mais tempo, mas... De fato, eu tinha várias perguntas aqui, mas não tem problema algum. O importante é o diálogo que você trouxe, Marcão. Você conseguiu criar aqui uma reunião de diálogo, porque isso é muito importante, sabe? O quanto você traz isso, e aqui está muito constatado que você consegue reunir esses diálogos. Para mim foi formidável. Gratidão. E muita coisa também de inspiração a partir do que você trouxe, também da ideia do corpo, do som. Para mim foi formidável a ideia de trazer esse som interno como um estímulo para movimento e que já se traz, né, que já existe como essa ideia de que não posso dançar sem o som, mas o som já está existindo como você já percute no
no tempo e no espaço com o seu corpo. Mas tem uma coisa que eu tenho aprendido no Padê e com a minha Temos 2 minutos chegada no grupo da dança ali, que é como é importante que a gente tenha acessado a dança, a musicalidade desde cedo. E eu vejo as pessoas que lutam pelo ensino de música, ensino da dança, cada vez mais corretos nesse sentido. Porque eu vejo corpos que, na verdade, têm pouca sonoridade, porque não foram acessados. Não tiveram acesso, né? Não tiveram, se permitiu essas pessoas acessarem a essas coisas. Então, acho que é preponderante que desde criança a gente tenha acesso à sonoridade, ao som, à dança, à musicalidade, no caso, né? Para que a gente tenha um corpo mais saudável, na verdade, eu acredito. Júlio, eu agradeço muito você ter me convidado. Eu vou responder aqui uma pergunta que a Nani falou que não responderam. O axé, né, daqui da gente, fica aqui Beijo, em Duque de Caxias. Né? O Ilê Axé, o Juomi ou Paraodé, em Duque de Caxias, é um bairro chamado Jardim Anhangá. Qualquer coisa é só entrar em contato que a gente vai falar com vocês. A gente está aqui. Vamos, filho? Você vai... Vamos. Eu vou botar agora rapidíssimo para a gente trocar aqui. Um beijo para todo mundo que estava aqui na live. Não vou conseguir agradecer a todo mundo individualmente, mas um beijo, porque o tempo aqui está correndo. Temos 4 minutos só para poder experimentar. Beijo! Gente, meu celular eu não vi todo mundo que entrou, mas eu amei todo mundo que está aqui. Amo. Jane Frank, Julia Loura, você está aí também. Um beijo para todo mundo. Amo vocês, galera. Muito obrigado por vocês terem vindo.